Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Márcia Fernandes, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos analisar as questões pedagógicas da prova de PEB2 que a VUNESP aplicou ontem, domingo, dia 4 de outubro, na cidade de Sorocaba. Então vamos a elas? A questão 11 é uma questão da Constituição e a pergunta é sobre os direitos sociais que o país reconhece. Então, ela cita o artigo 6º da Constituição e pergunta, além da educação, quais são os direitos sociais? Então, aqui a resposta que melhor se enquadra é a saúde e a alimentação. A questão 12 também é da Constituição Federal, é uma questão sobre as competências. Então, a União, ela estabelece as competências e, conforme a redação, ela diz que os municípios deverão atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, alternativa D de dado. Na questão 13, a pergunta é sobre o ECA. Segundo o artigo 60, é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo quer dizer exceto, a lei fala que é exceto na condição de aprendiz. Uma questão relativamente fácil. Como aprendiz, o menor pode trabalhar. Alternativa B de bola, portanto. A questão 14, também do ECA, diz que é assegurado ao adolescente, de acordo com o artigo 64, a bolsa de aprendizagem. Alternativa D. A questão 15 é da LDB e é sobre a educação considerada obrigatória. Em seu artigo 6º, ela diz que é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica. Segundo esse artigo, cabe aos pais ou responsáveis matricular na educação básica as crianças a partir dos 4 anos de idade. Alternativa C. Já a questão 16 trata da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também chamada Estatuto da Deficiência, da Pessoa com Deficiência. A pergunta é, segundo a legislação, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. De acordo com o parágrafo 1º desse artigo, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. Alternativa C. A questão 17, também do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A pergunta é, considerando que a educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Alternativa E. Na questão 18, uma situação problema. Jurema, aluna do curso de pedagogia, fez prova da disciplina de legislação educacional brasileira. Estudando para essa prova, Jurema leu o documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que é um documento de 2008, está em vigência, e nele verificou que a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e modalidades,
realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza os serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta os alunos e seus professores quanto à sua utilização que vocês colocaram, nas turmas comuns do ensino regular. Observem que, em todas as outras alternativas, abria caráter de exceção. Classes especiais, escolas especiais, instituições especializadas. Então, não poderia ser nenhuma das outras alternativas, porque a criança com deficiência é para estar no ensino regular, junto com as turmas comuns do ensino regular. É isso que apregoa esse documento, ok? Portanto, alternativa D. Só lembrando, pessoal, que esse documento Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, ele está sendo revisto pelo atual governo, porém, nós optamos por fazer um vídeo que será colocado ainda essa semana nesse canal. Portanto, você que está estudando para o concurso, para os outros concursos também, aproveite e acompanhe o lançamento desse novo videoaula Política da Educação Nacional para a Educação Inclusiva ainda essa semana. Já se inscreveu no canal para receber as notificações? Então inscreva-se e não perca mais essa videoaula. A questão 19 é das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, resolução 4 de 2010. No artigo 20 dessa resolução consta que o respeito aos educandos e a seus tempos mentais, socioemocionais, culturais e identitários é um princípio orientador de toda ação educativa, sendo responsabilidade dos sistemas a criação de condições para que crianças, adolescentes, jovens e adultos, com sua diversidade, tenham a oportunidade de receber a formação que corresponda à idade própria de percurso escolar alternativa A. A questão 20, também uma questão da Resolução 4 de 2010, ela cita o artigo 47 sobre avaliação da aprendizagem, que, segundo a resolução, deve basear-se na concepção de educação que norteia a relação professor-estudante-conhecimento, vida e movimento, devendo ser um ato reflexo de reconstrução da prática pedagógica avaliativa, premissa básica e fundamental para se questionar o educar, transformando a mudança em ato. O que complementa esse ato? Ato político, alternativa B. Já a questão 21 é retirada da Resolução 2 de 2017, que trata da nova base curricular, a famosa BNCC. O primeiro artigo da resolução que chamou a atenção dos professores foi o artigo 2º, uma vez que ele faz referência às aprendizagens essenciais a serem trabalhadas ao longo da educação básica. De acordo com esse artigo, as aprendizagens essenciais são definidas como conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e a capacidade de os mobilizar, articular e integrar. Segundo a mesma resolução, tal fato expressa-se em competências. Muito bem, alternativa A. A questão 22 é da mesma resolução, 2 de 2017, que dispõe que as propostas pedagógicas das instituições ou redes de ensino para desenvolvimento dos currículos de seus cursos devem ser elaboradas e executadas com efetiva participação de seus docentes, os quais devem definir seus planos de trabalho coerentemente com as respectivas propostas pedagógicas. As propostas pedagógicas e os currículos devem considerar as múltiplas dimensões dos estudantes, visando ao seu pleno desenvolvimento e complementa afirmando que tem como perspectiva sempre a efetivação de uma educação integral. Alternativa A. A questão 23 foi retirada das diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos
e cita que um determinado professor, Fabrício, se inscreveu em um curso sobre educação e direitos humanos, e que no artigo 6º da referida resolução, cita que a educação em direitos humanos, de modo transversal, deverá ser considerada na construção dos projetos políticos pedagógicos, o famoso PPP, dos regimentos escolares, dos planos de desenvolvimento institucionais, PDI, dos programas pedagógicos de curso, das instituições de educação superior, dos materiais didáticos e pedagógicos, do modelo de ensino, pesquisa e extensão de gestão. E completa, bem como dos diferentes processos de avaliação, gabarito e. Questão 24, embora cite o Decreto Municipal 22.120 de Sorocaba, é uma questão que dá para todo mundo saber, pois ela refere-se a estágio probatório e é muito importante lembrar que o município só pode fazer legislação complementar. Portanto, se na própria Constituição o estágio probatório é 3 anos, também estará em cumprimento de estágio probatório todo servidor nomeado para cargo efetivo pelo período de efetivo exercício de 3 anos. Alternativa C. Questão 25, uma situação problema sobre avaliação, citando a deliberação 2 de 1999 do município de Sorocaba. Sempre lembrando que o município pode fazer legislação complementar, então o que prevalece é o que está na lei federal. Então, Pedro, estudando a LDB, verificou no seu artigo 23 que a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. A escola poderá reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Segundo esse decreto de Sorocaba, deliberação 2 de 1999, ele verificou que na classificação e reclassificação do aluno devem prevalecer os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Alternativa A, o que também está descrito sobre avaliação na Lei Federal 9394 LDB. Questão 26. No final do ano letivo, João ficou surpreso com o resultado final de avaliação de seu filho, aluno do 8º ano do ensino fundamental de uma escola pública do Sistema Municipal de Ensino de Sorocaba. Segundo João, seu filho é um aluno dedicado, mas apresentou baixo desempenho em matemática, embora apresentasse excelente desempenho nas outras áreas do conhecimento. João procurou, então, saber o que ele poderia fazer para rever o resultado final e soube que poderia recorrer dele com apoio na deliberação 1 de 2001 do município de Sorocaba, visto que, em seu artigo 3º, dispõe que a avaliação feita na escola, respeitado o dispositivo no seu regimento, levará em conta o desempenho global do aluno no conjunto dos componentes curriculares cursados durante o ano ou período letivo, complementando que a avaliação deve ser considerada em seu caráter diagnóstico e formativo. Alternativa B. Questão 27. Carolina, aluna do 6º ano de uma escola do Sistema Municipal de Ensino de Sorocaba, adoeceu e precisará ficar acamada por algum tempo. Seus pais consultaram a deliberação
1 de 2007, que dispõe sobre o atendimento a alunos cujo estado de saúde recomende atividades especiais de aprendizagem e avaliação escolar, e constataram no artigo 1º que a presente deliberação contempla quaisquer casos de alterações de saúde que comprometam a frequência de alunos às atividades escolares regulares ou que possam representar riscos à saúde no contato com os demais elementos da comunidade escolar. Em conformidade com o artigo 2º dessa deliberação, a quem caberá, à vista da documentação apresentada, deferir ou indeferir o requerimento, indicando no despacho, no caso do deferimento, os procedimentos pedagógicos cabíveis e adequados à situação. A resposta é a direção da escola. Se vocês pensarem nas outras alternativas, elas são depois da direção. Então, seria a primeira instância a qual o pai poderia recorrer, sempre a direção da escola. Ele só poderá recorrer às outras instâncias, uma vez que ele já tenha recorrido à direção, que seria a primeira instância aí no caso. Questão 28. De acordo com o artigo 7 da Deliberação 2 de 2009, que fixa normas para os cursos de jovens e adultos em nível do ensino fundamental e médio da Rede Municipal de Ensino de Sorocaba, qual é a idade mínima que Sidney deverá ter para iniciar o ensino fundamental para os anos iniciais? A resposta a essa questão é alternativa C, 16 anos completos. Questão 29. De acordo com o artigo 6º da citada Deliberação 2 de 2009, os cursos correspondentes aos anos finais do ensino fundamental, assim como os do ensino médio, almejados por Sidney, devem ser organizados e desenvolvidos por meio de projetos pedagógicos específicos. Alternativa E nossa última questão, questão 30, também de uma lei municipal, a Lei 4.599 de Sorocaba, que estabelece o quadro e o plano de carreira do quadro do Magistério Público de Sorocaba. De acordo com o artigo 28 dessa lei, a jornada de trabalho do pessoal docente é constituída de horas-aulas e horas de trabalho pedagógico, o HTP, nunca excedendo em conjunto o limite de 40 horas semanais. Alternativa D. Por hoje é só, pessoal, vou ficando por aqui. Se você quiser receber mais novidade e continuar estudando comigo, inscreva-se no canal, deixe o seu like e poste suas dúvidas e sugestões nos comentários. Valeu? Obrigada!